Se você vai prestar o Enem, você precisa saber de uma coisa extremamente séria. Não é necessário escrever uma redação ruim para tirar nota 0 na redação. Na verdade, muitos estudantes são zerados, mesmo tentando fazer uma redação corretamente, simplesmente porque cometem erros que o próprio edital considera eliminatórios. E o problema é que a maioria dos alunos só descobre isso depois da prova, quando ela encerra. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 3 erros que podem zerar completamente a sua redação no Enem. E o mais importante do que isso, como evitar cada um deles. Se você quer garantir uma redação 900+, este ano, entender esses erros é obrigatório. O primeiro erro que pode zerar a redação é fugir completamente do tema proposto. Isso acontece quando o estudante escreve um texto que não responde ao problema apresentado na proposta de redação. É importante entender que o Enem trabalha com alguns recortes temáticos específicos, ou seja, não basta você escrever sobre um assunto parecido, é necessário discutir exatamente o problema apresentado. Por exemplo, imagine que o tema da redação seja Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, assim como aconteceu no Enem de 2024. Se o estudante escreve um texto apenas sobre racismo no Brasil, sem abordar as questões que envolvem a valorização dessa herança africana, ele está desviando do foco do tema. Nesse caso, o corretor entende que o texto não responde à proposta e que pode resultar em nota 0. Como evitar esse erro? Antes de começar a escrever, faça 3 perguntas importantes. Qual é o problema central do tema? Qual é o recorte específico apresentado na proposta? E a minha tese, ela responde diretamente essa pergunta? Existe uma estratégia na qual eu ensino vocês identificarem as palavras-chave e os comandos expressos no tema de redação. E esse cuidado simples já evita um dos erros mais graves da prova. O segundo erro que pode zerar a redação é não escrever no formato exigido pelo Enem. A prova, ela exige um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto que apresenta uma tese, argumentos, uma discussão crítica e uma proposta de intervenção. Se, por exemplo, o estudante ele escreve uma narração, ele escreve ali um poema, ou até mesmo um diálogo ou qualquer outro gênero textual, essa redação ela pode ser anulada automaticamente, porque você fugiu, da proposta e isso fere gravemente a competência número 2. Um exemplo muito comum é quando alguns estudantes começam o texto da seguinte forma: era uma vez um jovem que sofria com um preconceito. Nesse caso, o aluno iniciou uma narrativa e não uma dissertação. O Enem, ele não está avaliando a sua capacidade de contar histórias. Muito pelo contrário, ele quer avaliar a sua capacidade de argumentar sobre um tema, sobre um problema social. E como evitar esse erro, Qual estratégia adotar para evitar esse segundo erro? Sempre use a estrutura básica da redação. Quando nós falamos de um texto argumentativo, nós estamos falando de uma introdução, na qual você faz a apresentação da tese e do tema. Segunda parte, o desenvolvimento. Você apresenta os seus argumentos e desenvolve, essa discussão acerca dos argumentos. E na conclusão, você apresenta uma proposta de intervenção, segundo a exigência do Enem. E essa organização garante que o seu texto esteja dentro do formato exigido.
No nosso erro número 3 e último que iremos trabalhar hoje, desrespeitar os direitos humanos. O terceiro erro, que pode comprometer seriamente a sua redação, é defender ideias que violem os direitos humanos. O Enem exige que a proposta de intervenção respeite a dignidade humana e os princípios democráticos. Isso significa que não são aceitáveis propostas que defendam, por exemplo, a violência, a tortura, o extermínio de determinados grupos sociais, a segregação, a discriminação. E um exemplo de erro é para avaliarmos o seguinte, se o tema da redação fosse, por exemplo, violência urbana, e você, estudante, escrevesse algo do tipo, abre aspas, a solução seria eliminar criminosos sem julgamento, fecha aspas. Essa proposta, apresentada agora, ela viola os princípios básicos de direitos humanos, pois ela ignora o direito à justiça e ao devido processo legal. Nesse caso, a redação ela pode ser penalizada severamente. E como evitar esse erro? Quais estratégias eu posso adotar para evitar o erro número 3? Sempre pense em soluções que envolvam políticas públicas, que envolvam a educação, que envolvam a conscientização, a atuação do Estado, a participação da sociedade. Ou seja, é muito importante que adotemos soluções estruturais e democráticas. Inclusive, uma proposta de intervenção adequada, ela deve apresentar elementos claros, como o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Na cartilha do participante, fica muito claro que nós precisamos dos 5 elementos obrigatórios na nossa proposta de intervenção. No entanto, você precisa aplicá-lo num formato mais estratégico. E eu vou deixar aqui para vocês agora um alerta muito importante. Esses 3 erros, os quais eu comentei aqui com vocês e apresentei todos eles não são erros comuns de escrita. Eles são considerados erros eliminatórios. Ou seja, não importa se o seu texto tem vocabulário sofisticado ou argumentos que sejam considerados interessantes. Se um desses erros ocorrer, a sua redação ela pode ser zerada. Agora, me conta aqui nos comentários, qual desses erros você acha que os estudantes mais cometem no Enem? Quero ler todos. E se você quer aprender a como construir uma redação segura, blindada, estruturada e com potencial para atingir 900+, eu trago aqui no canal estratégias práticas para melhorar a sua escrita, porque no Enem não basta escrever bem, é preciso escrever estrategicamente. Até a próxima!